Você já se perguntou por que, quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta? Não é só coincidência. Existe algo profundo e silencioso acontecendo nos bastidores. Algo que tem mais a ver com você do que com ela. Porque no momento em que você coloca outra pessoa no centro da sua vida, você abandona o trono da sua própria existência. E ninguém se atrai por alguém que perdeu o próprio eixo. Isso não é sobre jogo, é sobre energia, sobre postura, sobre presença. E o estoicismo, uma filosofia nascida há mais de 2000 anos, já sabia disso. Os estoicos não falavam de amor romântico como fazemos hoje, mas falavam de algo ainda mais importante: autodomínio. Para Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, não é o que acontece fora de você que determina seu destino, mas como você reage a isso. Então, quando você manda aquela mensagem longa tentando se explicar, tentando convencer alguém do seu valor, está reagindo como um homem fora de si. Quando você muda seus planos, sua rotina, seu foco, tudo em função de alguém que não te prioriza, você se trai. E toda vez que você se trai, algo dentro de você morre um pouco. Você sente. A autoestima escorre pelo ralo, a ansiedade cresce, o silêncio do outro te consome. E aí vem o ciclo. Você tenta mais, investe mais, espera mais. E é exatamente aí que você perde, porque tudo que é forçado repele, tudo que vem de carência transmite fraqueza. E no fundo, ela sente isso. Mesmo que você sorria, mesmo que diga que está tudo bem, mesmo que finja estar tranquilo, a verdade vaza pelos gestos, pelo tom de voz, pela sua incapacidade de simplesmente se retirar com dignidade. O que o estoicismo ensina é brutalmente claro. Pare de agir como se o outro fosse o juiz do seu valor. A mulher certa não vai ser conquistada pela insistência. Ela vai ser atraída pela sua inteireza, pela sua firmeza, pelo silêncio confortável que você carrega. Só que isso exige um tipo de força que poucos desenvolvem. A força de não reagir, de não implorar, de não querer convencer ninguém de que você é suficiente. Porque se você precisa provar, então já perdeu. Você já se deu conta do quanto está emocionalmente viciado na validação dela. Cada curtida, cada mensagem respondida, cada visualização é como uma dose. E quando ela desaparece, você sente abstinência. Isso é perigoso, isso te torna frágil. E a fragilidade emocional é visível. A mulher percebe, sente e se afasta, porque no fundo você está tentando fazer ela preencher o que você mesmo abandonou em si. Sêneca disse: o homem que é escravo de suas emoções é escravo de todos que conseguem provocá-lo. E é isso que acontece com você quando ela não responde. Quando parece desinteressada, quando está distante, ela provoca e você reage. Está nas mãos dela. E toda vez que você corre atrás, reforça que ela tem o controle. Você precisa virar esse jogo, mas não com joguinhos, não com táticas de sedução vazias, mas com a reconstrução do seu próprio centro. Isso começa quando você para, quando você deixa de perseguir, quando você encara o vazio da ausência dela e se pergunta: quem sou eu sem isso? E a resposta não virá de fora, virá do silêncio, da solitude, do incômodo. É aí que você reencontra sua força. Quando você para de correr atrás, você começa a caminhar em direção a si mesmo. E, ironicamente, é nesse exato momento que a dinâmica muda. Ela sente, ela percebe. A ausência de carência é poderosa. A presença silenciosa de alguém que não precisa convencer, não precisa insistir, não precisa se explicar, é magnética. Mas esse poder não vem fácil. Ele é cultivado. Ele exige que você suporte o desconforto, que não reaja, que não busque alívio imediato, que segure a vontade de correr atrás e que permaneça firme, porque é exatamente essa firmeza que transforma a sua energia.
A verdade é que você nunca foi atraente quando se perdeu tentando agradar. Você era necessário, útil, conveniente, mas não admirável, não respeitável. E sem respeito não há desejo genuíno, não há entrega autêntica, só relações superficiais baseadas na necessidade, não na escolha. E tudo começa quando você para de correr, quando você aprende a ficar, não onde não é bem-vindo, mas em si mesmo, quando você se torna inabalável. Ela não se afasta porque você é ruim, ela se afasta porque sente que você se perdeu de si mesmo, e isso é instintivo, inconsciente. Quando você começa a viver em função da reação dela, algo muda na sua presença. Você deixa de ser homem e passa a ser espelho, reflete tudo o que ela pensa, quer e diz, esperando que isso te aproxime. Mas não aproxima, afasta, porque ninguém se sente atraído por quem vive se moldando para ser aceito. Você já parou para pensar por que as pessoas mais desejadas são, quase sempre, aquelas que não estão implorando por atenção? Isso não é coincidência. Isso é biologia, psicologia, filosofia. É natureza. E a natureza valoriza o que é raro, o que é inteiro, o que é difícil de dobrar. O que o estoicismo ensina e que poucos entendem é que a maior prova de valor não é o quanto você insiste, mas o quanto você se respeita, mesmo quando ninguém te escolhe. Marco Aurélio escreveu em seu diário: a dignidade está em agir como a própria natureza exige, mesmo quando o mundo não colabora. Isso significa que, mesmo que ela ignore, te teste ou suma, você não perde sua postura, porque ela não define o seu eixo. E aqui está a chave. Quando você para de tentar ser o que ela quer, você começa a se tornar o que realmente é. E isso, a autenticidade, é irresistível para quem tem olhos para ver. Só que a maioria não tem paciência para isso. Quer resultado rápido, quer conquistar logo, quer provar valor e acaba preso no ciclo da aprovação. Você começa a se comportar como se estivesse numa entrevista de emprego emocional, tentando mostrar o tempo todo que é bom o suficiente, interessante o suficiente, confiável o suficiente. E quanto mais tenta, mais inseguro se torna. Você já percebeu isso? Já notou como suas atitudes mudam quando sente que está sendo avaliado? Quando gosta demais, começa a se censurar. Evita parecer carente, se força a parecer tranquilo, mas não está. E essa tensão se traduz em ansiedade. E a ansiedade se traduz em atitudes pequenas, mas visíveis. Um texto longo demais. Uma resposta rápida demais. Um like fora de hora. Tudo sinaliza uma coisa: você está tentando demais. E quem tenta demais perde o valor. Porque o esforço em excesso, no campo emocional, quase sempre comunica escassez. E a escassez repele. No mundo estoico, o foco é o contrário, abundância interna. Você não busca, você atrai. Não porque é manipulador, mas porque está inteiro, porque não se curva, porque não precisa de ninguém para se sentir completo. Você consegue sentir a diferença? O homem que corre atrás está desesperado por uma resposta. O homem estoico está em paz com qualquer resposta. Um implora por migalhas de atenção. O outro escolhe o silêncio, se for necessário, mas nunca a humilhação. Essa diferença muda tudo. E ela sente. E não, isso não é sobre fazer charminho, nem sobre dar gelo. É sobre elevar o padrão, sobre não aceitar menos do que sua dignidade permite. Porque se você não se respeita, ninguém vai. O respeito começa em você e se transmite por suas ações. Quando você não manda aquela mensagem impulsiva, quando não pergunta se ela ainda gosta de você, quando simplesmente aceita a ausência como um sinal e não como um convite para correr mais. Epicteto ensinava: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Esse é o coração da mentalidade estoica. É parar de lutar contra a realidade.
É entender que o silêncio do outro é resposta, que a indiferença é uma escolha e que você não precisa resistir a isso. Precisa aceitar, mas aceitar não é se conformar. É usar o que acontece como ferramenta de fortalecimento. Você para de perguntar por quê e começa a se perguntar: o que eu faço com isso? É nesse ponto que você cresce, porque deixa de reagir e começa a responder com calma, com inteligência emocional, com poder. A mulher que realmente vale a pena não vai te querer porque você insistiu. Vai te querer porque, mesmo querendo ela, você nunca deixou de querer a si mesmo. Essa é a diferença entre necessidade e escolha. E toda mulher sente a diferença. É por isso que correr atrás é um erro silencioso. Parece coragem, mas é desespero. Parece persistência, mas é medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser escolhido. Mas o estoico não teme isso. Ele sabe que pior do que não ser escolhido é se perder tentando ser escolhido. E quando você entende isso, começa a agir diferente, não por orgulho, mas por consciência, porque percebe que a busca pelo amor não pode custar o amor próprio, que nenhuma mulher vale o preço da sua paz, que o silêncio às vezes é mais sábio do que qualquer declaração. Você começa a ser mais seletivo, mais sereno, mais observador. Você para de correr e é aí que tudo muda, porque ao parar, você não perde. Você se encontra. E quando você se encontra, ela sente. Você acha que é o único sentindo isso, a única pessoa que sofre em silêncio, que sente o coração acelerar quando o celular vibra, que espera respostas que não vêm, mas não é. Tem milhares, talvez milhões, exatamente como você, parados, congelados emocionalmente, tentando entender onde foi que erraram, tentando encontrar uma lógica em atitudes contraditórias. Um dia calor, no outro gelo, um dia promessas, no outro ausência. E o problema maior não é ela mudar, é você aceitar isso como normal. O ser humano se acostuma rápido. E o que era estranho vira rotina. A falta de reciprocidade vira desafio. A indiferença vira teste. E você entra num modo automático, onde tenta decifrar sinais, interpretar silêncios, sobreviver emocionalmente. Mas isso tem um custo que você não vê de imediato, mas que te corrói por dentro. A perda da sua clareza, a perda da sua lógica, a perda da sua identidade. E é exatamente aqui que o estoicismo entra como uma luz. Porque, diferente das respostas emocionais, ele te entrega estrutura, te mostra o que depende de você e o que não depende, te obriga a separar o que é fato do que é interpretação. E quando você aplica isso ao campo afetivo, descobre algo brutal. A maior parte do seu sofrimento foi criada por você mesmo, pela sua expectativa, pela sua esperança, pela sua insistência em tentar fazer dar certo o que já mostrou que não funciona. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Isso significa, ela pode sumir, ela pode te ignorar, pode até te trocar, mas o que você faz com isso ainda é sua escolha. A maioria responde com desespero, com mais mensagens, mais promessas, mais entrega, quando na verdade o estoico recua, observa, aceita e, se for preciso, vai embora sem fechar portas, mas sem deixar sua dignidade do lado de fora. Sabe por que isso é tão poderoso? Porque é raro. A maioria reage por impulso, mas o homem estoico é uma exceção. Ele espera, ele pensa. Ele não é refém da urgência emocional. E isso é tão incomum que quando você age assim, você se destaca. Não por manipulação, mas por ser o único que ainda se respeita. Você precisa entender. O seu valor não está na resposta dela, está na sua resposta ao comportamento dela.
Quando ela se afasta, o que você faz? Quando ela some, como você reage? Quando ela brinca com sua atenção, como você se posiciona? Cada atitude sua comunica algo. Cada vez que você corre atrás, está dizendo: eu aceito qualquer coisa, desde que você continue aqui. E é por isso que ela vai embora. Não porque você é ruim, mas porque, no fundo, ela sente que você está disposto a se perder para tê-la. O estoico não se perde. Ele pode sentir, sim, pode gostar, se importar, desejar, mas nunca se entrega de forma desordenada. Nunca se entrega mais do que se preserva. Ele sabe que o que começa com desequilíbrio termina em dor. Por isso ele observa o começo. Ele lê os sinais. Ele entende que reciprocidade não se implora, se observa, se exige, se cultiva, mas nunca se força. Quantas vezes você já aceitou pouco demais, achando que era só uma fase? Quantas vezes interpretou migalhas como provas de interesse? Quantas vezes justificou atitudes erradas com a desculpa de que ela só está confusa? Confusa ela pode estar, mas quem está perdido é você. E o que o estoicismo propõe é que você volte. Volte para si. Volte para sua clareza. Volte para sua paz. Você precisa parar de se adaptar ao que te diminui. Isso não é amor. Isso é sobrevivência emocional disfarçada de romantismo. O amor de verdade começa onde termina a necessidade. O estoico ama, mas ama de forma livre, sem apego, sem obsessão, sem mendigar atenção, porque ele sabe que o que é verdadeiro permanece e o que precisa ser forçado nunca foi real. E talvez você pense: mas se eu parar de correr atrás, ela vai sumir. Sim, talvez suma. E isso é exatamente o que precisa acontecer. Porque se ela só fica quando você insiste, então nunca esteve de verdade. Esteve pela carência, pela vantagem, pela conveniência. E você não foi feito para ser plano B de ninguém. Você é o protagonista da sua própria vida. E protagonistas não correm atrás. Eles caminham com firmeza, sabem para onde vão. E se alguém quiser acompanhar, que venha pelo ritmo certo. Não por pressa, não por pena, não por poder, pelo valor, pela verdade, pelo respeito. No final, a mulher certa não vai ser conquistada pelas suas tentativas. Vai ser atraída pela sua estabilidade, pela sua firmeza diante do caos, pela sua paz mesmo quando tudo parece desmoronar. E essa paz só nasce quando você para de correr, quando você aceita o que é e finalmente escolhe o que você merece. Você não precisa de mais conselhos sobre como fazer ela te notar. Você não precisa de estratégias para parecer interessante. O que você precisa é se tornar alguém tão centrado, tão completo, tão fiel a si mesmo, que qualquer pessoa que te ignore, perde. Não porque você se acha, mas porque você se construiu. Porque você se tornou aquilo que o mundo inteiro procura, mas poucos têm coragem de ser. Um homem inteiro, mesmo quando está só. O que acontece quando você para de correr atrás, de verdade? Algo silencioso, mas poderoso. A sua energia muda, o olhar muda, a postura muda, e o mundo reage a isso. As pessoas sentem, porque a ausência de desespero é magnética. A paz que você carrega começa a ser sentida, mesmo que você não diga uma palavra. E isso não é frase de efeito. É uma realidade profunda. Pessoas emocionalmente estáveis são raras. A maioria é refém do imediatismo, da aprovação, da urgência por resposta. Mas você, quando aprende com os estoicos, abandona essa ansiedade, porque entende que nada do que é seu precisa ser forçado, que o amor não precisa ser arrancado, nem comprado com esforço emocional. Ele precisa ser correspondido naturalmente. E se não for, então não te serve. Você começa a olhar diferente para os sinais. Deixa de ignorar o óbvio. Deixa de romantizar o que é desrespeito. Ela te responde quando quer, só aparece quando está entediada, some quando sente que você está seguro. Isso não é amor. É jogo de poder.
E o estoico não joga esse tipo de jogo. Ele não tem tempo para estratégias que exigem que ele se diminua. Ele tem um reino para cuidar, a própria mente. Sêneca dizia: nada é mais digno de admiração do que um homem que é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo significa não se mover por carência. Não ceder à tentação de procurar só porque sentiu saudade. Não implorar só porque está com medo de perder. Significa escolher a si mesmo todas as vezes em que for colocado à prova. Você tem se colocado em segundo plano, tem ignorado o desconforto que sente ao ser tratado como segunda opção. E cada vez que aceita isso, vai se acostumando, vai ficando insensível ao absurdo, vai justificando atitudes que, no fundo, sabe que não merecia. E sabe qual é o perigo disso? Você começa a se esquecer de quem era antes de tudo isso começar, da sua força, da sua clareza, da sua visão de mundo. O estoicismo não te convida a ser frio, nem distante, mas te ensina a não ser escravo de nada, nem de sentimentos, nem de histórias, nem de promessas. E você está se apegando a promessas vazias, está se alimentando da ideia de que uma hora ela vai perceber o que perdeu. Mas mesmo que perceba, e se só perceber depois que você estiver completamente destruído por dentro, vale a pena esperar por isso? Você está apostando seu bem-estar emocional num futuro incerto, está se colocando em modo de espera. E o problema de esperar demais é que você para de viver, para de crescer, fica congelado, girando em torno de uma pessoa que já seguiu com a vida, que já entendeu que, enquanto você correr atrás, ela não precisa se mover. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Quanto mais você demonstra que está sempre disponível, menos valor você tem. Não porque você não vale nada, mas porque o valor percebido diminui quando não há escassez. Quando o outro sabe que, não importa o que faça, você sempre estará lá. E isso mata o interesse, mata a curiosidade, mata o mistério. Você precisa voltar a ser alguém que inspira respeito. E o respeito nasce quando você coloca limites. Quando você entende que a sua paz vale mais do que qualquer presença que vem carregada de dúvida. Quando você escolhe não responder, não ceder, não correr atrás, não por vingança, mas por sanidade. Epicteto falava: se alguém te tratar mal, o problema não é dele, é seu se você aceitar. Você tem aceitado pouco demais, tem negociado demais, tem se traído demais. E cada vez que faz isso, algo em você diz: eu não sou suficiente. Mas é mentira, você é. Só está tentando provar isso para a pessoa errada. O dia em que você parar de correr atrás, não vai ser um dia comum. Vai ser o dia em que você volta para casa, para dentro, para si. E vai doer. Porque o silêncio vai ser ensurdecedor, porque o vício da atenção vai gritar. Mas se você resistir, se você aguentar, algo mágico acontece. Você começa a ver tudo com mais clareza, começa a perceber o quanto você estava cego, o quanto se diminuiu, o quanto se entregou a quem não tinha nem estrutura para receber. Esse momento de lucidez é brutal, mas é libertador. Você começa a sair da bolha, a enxergar que o que você queria não era amor, era ser visto, ser aceito, ser validado. Mas agora você não precisa mais disso, porque você se vê, você se aceita, você se valida. E quando isso acontece, algo dentro de você se endireita, você para de tentar e começa a ser, começa a andar mais reto, a falar mais firme, a olhar mais direto. E o mundo sente, e ela sente, porque perdeu aquilo que não valorizou enquanto tinha, sua presença inteira. Você quer que ela volte, quer que ela sinta sua falta, que perceba o que perdeu, mas no fundo, sabe que nada disso vai acontecer enquanto você continuar disponível demais. Enquanto sua atenção for garantida, sua ausência não tem valor. E é justamente por isso que parar de correr atrás não é um gesto de orgulho.
É um gesto de amor próprio. Você está num ciclo. Um ciclo que sempre começa do mesmo jeito. Ela some, você sente a ausência, tenta se controlar, mas acaba cedendo. Manda uma mensagem, inicia o contato, tenta puxar assunto. E quando ela responde, você sente alívio, como se tivesse voltado a respirar. Mas logo depois, tudo se repete, porque ela volta com a mesma frieza, com a mesma distância, com a mesma inconsistência. E você sente de novo que algo está errado, mas ignora, porque prefere se machucar com ela do que lidar com o silêncio sem ela. Só que o preço dessa escolha é altíssimo, porque quanto mais você aceita esse tipo de relação, mais se afasta de quem você realmente é. Começa a agir fora do seu caráter, fora do seu centro. Começa a tolerar o que jurou que nunca aceitaria. E cada vez que passa por cima dos seus princípios, perde uma parte da sua força. A pergunta é, até quando? Até quando você vai aceitar ser plano B na vida de alguém? Até quando vai tolerar ser lembrado só quando ela não tem mais nada para fazer? Até quando vai achar que amor é aceitar tudo calado, fingindo estar bem? O estoico não finge. Ele sente, ele sofre, mas ele age com base na razão, não na emoção. E a razão grita quando algo está errado. Só que, ao contrário da emoção, ela não implora. Ela apenas mostra. A verdade está ali, o tempo todo. Mas você prefere não ver. Porque ver significa agir. E agir exige coragem. Você sabe que precisa parar. Mas tem medo, medo de nunca mais encontrar alguém assim, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente para outra pessoa. Mas olha ao redor, o que você está chamando de relação é solidão disfarçada, é dependência emocional, é apego mascarado de amor. O estoicismo te convida a se libertar disso, não com frases bonitas, mas com ações concretas, com uma mudança de postura que começa no silêncio. No corte de contato, no fim da espera, no abandono da fantasia de que, se você insistir mais um pouco, tudo vai mudar. A verdade é que já deu tudo o que tinha para dar. E tudo que continuar além desse ponto é autossabotagem. É você contra você. Marco Aurélio dizia, se algo externo te causa dor, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso está em seu poder mudar. Ela não é a razão da sua dor. Sua avaliação dela é. Sua ideia de que só será feliz se ela voltar. Sua ilusão de que ela é insubstituível. Sua decisão de se apegar a alguém que não te vê mais como prioridade. Você precisa romper com essa ideia. Precisa recuperar o controle da sua narrativa. Porque do jeito que está, você entregou o roteiro da sua vida nas mãos de alguém que nem se importa em dirigir essa história com cuidado. O verdadeiro estoico sabe que há coisas que não se discute. Respeito, reciprocidade, presença. Quando isso falta, ele não mendiga, ele parte. Parte com dor, talvez, mas parte com honra. E honra vale mais do que qualquer presença forçada. Você está se esquecendo do tipo de homem que queria ser. Lembra? Aquele que não aceitava qualquer coisa, que tinha critérios, que sabia o que merecia. Aquele que não se perdia em promessas vagas, em sumiços inexplicáveis, em joguinhos de atenção. Você não precisa de mais pistas. Ela já mostrou. E quando alguém mostra quem é, acredite, porque o maior erro é esperar mudanças de quem nem vê problema no próprio comportamento. Você precisa parar, não por orgulho, mas por saúde emocional, porque seguir nesse padrão só te destrói. Lentamente, dia após dia, mensagem após mensagem, silêncio após silêncio. E o pior é que você está fazendo isso consigo mesmo. Ela não pediu, ela não prometeu, ela simplesmente está vivendo e você está parado, esperando, sofrendo, apostando numa reviravolta que só existe na sua cabeça. Sêneca escreveu, enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. E é isso que está acontecendo. Você está deixando a vida passar enquanto espera que alguém acorde para o seu valor.
Mas o problema não é ela não ver, é você ter esquecido. Você não está aqui para implorar por afeto, está aqui para viver com plenitude, para construir algo que tenha base, reciprocidade, verdade. E tudo isso começa quando você para. Quando finalmente entende que a paz de se afastar é maior do que a dor de continuar. E, ironicamente, é quando você faz isso, quando você se retira com firmeza, que o mundo começa a se reorganizar. Porque sua energia muda, sua postura muda. Você começa a voltar para o seu eixo e no momento em que você volta, ela sente. Mas aí já não importa mais, porque você já não precisa que ela volte. Você voltou para si e nada é mais valioso do que isso. Algumas pessoas não voltam porque não precisam. Outras não voltam porque sabem que, se voltarem, terão que encarar o que fizeram com você. Mas a maioria simplesmente não volta porque você não se foi. Você ficou ali, em espera, em silêncio, disponível, mesmo quando tudo já dizia que era hora de seguir. E enquanto você continua ali, orbitando a ausência dela, ela segue em frente, livre do peso, livre da culpa, livre de qualquer responsabilidade emocional. É por isso que o mais importante não é que ela volte, é que você vá, que você se retire, que você corte o ciclo pela raiz. Porque o verdadeiro rompimento não acontece quando ela te bloqueia. Acontece quando você decide internamente que não vai mais negociar sua paz por migalhas de atenção. Você tem que se perguntar: o que me fez acreditar que eu precisava tanto dela? Onde foi que eu perdi o meu senso de completude? A resposta quase sempre está lá atrás, em um lugar emocional que você ainda não visitou com honestidade. Talvez tenha a ver com rejeições antigas. Talvez com a falta de validação que você tentou compensar com relacionamentos. Talvez com o medo de ficar sozinho. Mas o fato é, você está projetando carências profundas em alguém que não tem nem estrutura para te oferecer o básico. E o mais perigoso disso é que você começa a confundir intensidade com conexão. Achar que esse vazio que ela deixa é sinal de amor, quando, na verdade, é só sintoma de um apego mal resolvido. O estoico observa esse apego com frieza. Ele não ignora o que sente, mas questiona: por que estou sentindo isso? O que está por trás dessa necessidade? O que me faz crer que minha felicidade depende dessa pessoa? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são as únicas que te libertam. Porque quando você responde com honestidade, entende que não era sobre ela. Era sobre o que você acreditava que ela significava. Era sobre a ideia de ser suficiente, de ser escolhido, de finalmente se sentir completo. Mas ninguém preenche esse espaço, só você. Epicteto dizia: você é perturbado não pelas coisas, mas pela opinião que tem sobre elas. E a sua opinião sobre essa mulher tem te mantido preso, porque você ainda acredita que ela é diferente, que ela sente algo por você, mas está confusa, que precisa apenas de tempo, que se você demonstrar mais paciência, mais carinho, mais entrega, ela vai voltar. Mas você já demonstrou tudo, já se expôs, já insistiu, já esperou, e nada mudou. E se mudou, foi para pior. E você sabe disso. Mas por algum motivo não consegue soltar. E esse é o nó que você precisa desfazer. O apego à esperança. A esperança de que em algum momento ela vai perceber tudo e vai voltar. E vai ser diferente. O estoico não vive de esperança. Ele vive de realidade. Ele olha os fatos. E os fatos, nesse momento, gritam: ela não está com você. Ela não se comunica com clareza, ela não demonstra intenção de construir algo sólido. Então por que você ainda está aí? Porque existe uma parte sua que ainda quer consertar, que acredita que se ela voltar tudo vai se encaixar, que vai ser como antes, ou até melhor. Mas essa parte está iludida, está alimentando um ideal que não se sustenta, porque se fosse real, não exigiria tanto esforço. Se fosse amor, não haveria tanto desencontro. Marco Aurélio escreveu:
Aceite aquilo que o destino lhe dá e ame aqueles com quem o destino o junta, mas faça isso de todo o coração. Isso significa: aceite o que a vida mostra, e a vida tem mostrado que essa conexão não está te levando para frente, está te prendendo. E o que prende não pode ser amor. Amor liberta. Amor empurra para cima. Amor ilumina. Mas você tem vivido na sombra da dúvida, no peso da incerteza, no esforço solitário de manter de pé algo que já desabou do outro lado, e está exausto. Está cansado de esperar, de sonhar com respostas, de se decepcionar com a realidade, mas continua ali, como se houvesse honra em insistir, como se desistir fosse fraqueza. Desistir não é fraqueza, é sabedoria. É saber a hora de parar. É perceber que não vale a pena gastar a própria energia tentando acender uma chama em alguém que não quer fogo. É entender que não se trata de vencer uma disputa emocional, mas de preservar sua sanidade. Quando você para de correr atrás, não está dizendo que não sente, está dizendo que sente, mas não se abandona, que deseja, mas não se destrói, que se importa, mas não se anula. Essa é a essência da força estoica: sentir, mas agir com sabedoria. E é essa sabedoria que te tira do ciclo, que te devolve o controle, que faz ela perceber que algo mudou, que você já não está mais ali, esperando, que você já não se move por qualquer aceno, que agora, se ela quiser algo, vai ter que vir inteira, porque você também está inteiro, e quando ela perceber isso, talvez volte, ou talvez não. Mas quando isso acontecer, você já não estará mais no mesmo lugar, porque não está esperando, está evoluindo, crescendo, reconstruindo. Ela não sentirá sua falta enquanto sua presença for garantida. É uma verdade que machuca, mas também é a verdade que liberta. O ser humano só valoriza o que pode perder, só sente falta do que deixa de ter. E enquanto você estiver ali, sempre acessível, pronto para responder, pronto para agradar, pronto para aceitar qualquer coisa, ela nunca vai te enxergar como prioridade. Vai te ver como opção de segurança, um plano confortável para os dias de vazio. E isso não é amor, é conveniência. Você precisa entender que seu comportamento está ensinando como ela pode te tratar. Cada vez que você corre atrás, mesmo depois de ser ignorado, você está dizendo: pode fazer de novo, eu aguento. Cada vez que você justifica a ausência dela com desculpas que nem ela deu, você está dizendo: eu aceito qualquer versão, desde que não me deixe. Cada vez que você ignora a sua intuição, você perde mais um pedaço da sua força. E o estoico, o que ele faria? Ele respiraria fundo, observaria os fatos, não se enganaria com as palavras, ele buscaria coerência, porque onde não há coerência, não pode haver confiança. E onde não há confiança, não há base para se construir nada sólido. Sêneca dizia: quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E é isso que você está fazendo, sofrendo por antecipação, sofrendo por esperança, sofrendo por tudo que você imagina que poderia ser, mas nunca foi. Você está alimentando uma ilusão, e essa ilusão está te consumindo, está tomando seu tempo, sua energia, sua mente. Você pensa nela ao acordar, imagina diálogos que nunca aconteceram, revê conversas buscando sinais, e tudo isso enquanto a vida passa. Enquanto o tempo, que nunca volta, está sendo gasto em alguém que já foi. Você precisa de um choque de realidade, precisa admitir, está viciado, não nela, mas na ideia dela, no que ela representa, no que você gostaria que ela fosse. Mas a realidade está gritando. Ela se afastou, ela parou de se importar, e você continua ali, achando que, com mais um esforço, tudo pode mudar. Mas não muda. Não muda porque ela sabe que você não vai embora.
E enquanto você estiver disposto a aceitar menos do que merece, é isso que vai receber. Menos, sempre menos. O estoicismo não é sobre ser frio, é sobre ser realista. É sobre parar de se iludir, parar de buscar sentido onde só existe silêncio, parar de investir em quem já deixou claro, por palavras ou por atitudes, que não quer o mesmo que você. Marco Aurélio escreveu: perceba o quanto você já adiou a vida. Haja como um homem digno. E adiar a vida é exatamente isso. Ficar preso a uma relação que não existe enquanto o mundo segue lá fora. Enquanto oportunidades passam. Enquanto você se perde de quem era, de quem poderia ser. E aqui está a virada. Você não precisa de uma resposta dela. Precisa de uma decisão sua, de um basta, de um limite, de uma escolha radical por si mesmo. Porque não existe equilíbrio emocional sem limites claros. E enquanto você continuar acessível para quem te trata como plano B, nunca será a prioridade de ninguém. Você acha que está sendo forte por insistir, mas a verdadeira força está em parar, em virar as costas, em seguir, mesmo com dor, mesmo com saudade, mesmo sem entender tudo. Porque você não precisa entender, só precisa aceitar que não é ali que sua alma floresce. Você precisa sair, não para provocar, não para causar arrependimento, mas para respirar, para se reconectar, para lembrar que existe vida além dela, que existe você além dela, que existe paz, sim, mas você precisa escolher, precisa soltar. E quando você soltar, algo mágico acontece. O desespero some, o foco volta, a clareza retorna. Você começa a lembrar de quem era antes dela bagunçar sua cabeça. E com o tempo, percebe, não era amor, era carência, era necessidade de ser validado, era medo de ficar só. Epicteto dizia, a liberdade é o bem maior. E ela começa quando você se liberta da dependência de qualquer pessoa ou coisa. Esse é o seu desafio agora. Se libertar. E isso não acontece de fora para dentro. Acontece quando você decide, de uma vez por todas, que não vai mais aceitar uma vida vivida pela metade. Não importa se ela vai perceber, não importa se ela vai voltar. Isso agora é secundário. O que importa é que você volte para você, que você se olhe no espelho e veja um homem que se respeita, que se escolhe, que se basta. E quando isso acontecer, o jogo muda, porque você muda. E tudo ao seu redor responde a essa mudança. Você não precisa que ela te queira. Precisa se tornar alguém que não se perde quando não é querido. Isso é liberdade. E a maioria dos homens nunca vai sentir isso, porque foram treinados para acreditar que o valor deles depende de serem escolhidos, que só são dignos quando tem alguém ao lado, que só são suficientes quando recebem atenção, quando são desejados, quando são validados por uma mulher. Mas o estoicismo destrói essa ilusão, ele quebra esse ciclo. Ele olha direto para sua dependência e diz, você construiu sua prisão. A boa notícia? Se foi construída, pode ser demolida. Você está tentando construir uma conexão com base no medo. Medo de ficar sozinho, medo de ser esquecido, medo de nunca mais encontrar alguém como ela. E isso te faz aceitar migalhas. Te faz esperar mensagens vazias, como se fossem declarações de amor. Te faz fantasiar significado em pequenos gestos que, na verdade, não significam nada. Enquanto isso, ela percebe. Talvez não racionalmente, mas percebe. O olhar denuncia, a postura denuncia, sua ausência de centro denuncia. Você está emocionalmente curvado e não há nada menos atraente do que um homem que se curvou por alguém que não pediu. E não adianta tentar disfarçar. O que você sente vaza. Por mais que você tente agir com frieza, o tom da sua voz ainda treme. Suas palavras ainda carregam urgência. Seu silêncio ainda grita carência. Você quer saber o que realmente mexe com ela? A ausência da sua necessidade, a sua capacidade de ser inteiro, mesmo depois de ser ignorado, o seu silêncio maduro, a sua presença que não implora, não exige, não pressiona,
apenas existe, com leveza, com força, com dignidade. Isso é raro, e o raro impacta, não por estratégia, mas por essência. Porque, no fundo, toda mulher sabe que um homem que se respeita não se vende por atenção. E é justamente por isso que ela volta. Quando volta? Porque sente que perdeu o acesso a algo que não pode ser substituído. Mas isso só acontece quando você realmente solta, quando não faz silêncio esperando reação, quando não se afasta esperando resposta, quando simplesmente aceita e segue, por si, para si. Sêneca dizia: nada, para o homem equilibrado, é mais danoso do que o apego ao que é incerto. E você está apegado ao incerto, preso a possibilidades, refém de suposições, e cada minuto nisso é um minuto a menos sendo vivido com verdade. Você não foi feito para rastejar emocionalmente. Você foi feito para ser firme, ser claro, ser pleno, e nada disso é possível enquanto você estiver na sombra da dúvida, enquanto estiver tentando controlar a narrativa, enquanto estiver negociando seu valor em cada conversa. Você sabe o que precisa fazer. O problema não é o que você sente, é o que você faz com o que sente. Você sente falta? Tudo bem. Você gostaria que ela voltasse? Tudo bem. Mas a pergunta real é: isso justifica você se perder? Isso justifica aceitar tão pouco? O estoico não apaga o que sente. Ele apenas não permite que o sentimento governe suas ações. Ele sente tudo, mas age com base na razão. E a razão, nesse momento, é clara. Você está se sabotando. Está tentando construir com alguém que não quer construir com você. Está se mantendo disponível para quem não tem a menor intenção de te valorizar. E isso tem um custo alto, porque quanto mais você tenta, mais ela se afasta. E quanto mais ela se afasta, mais você sente necessidade. E quanto mais necessidade você demonstra, menos ela sente desejo. E o ciclo continua. Um ciclo de destruição emocional que só termina quando você decide. Quando você diz: chega, isso não é sobre ela, isso é sobre mim, e eu escolho me respeitar. É nesse momento que algo em você quebra, mas não é o seu coração, é a ilusão. E quando a ilusão quebra, a clareza entra. Você percebe o que não via antes, vê que estava se diminuindo, vê que estava competindo com outros caras, disputando atenção, se comparando, se perdendo em pensamentos que nunca te levaram a lugar algum. E quando você para de fazer isso, começa a se levantar, começa a respirar de novo, começa a sentir o gosto da liberdade. Porque estar livre não é estar sozinho, é estar bem mesmo que esteja só. É não precisar de nada externo para se sentir completo. Epicteto disse: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E você não tem sido. Você tem sido escravo da expectativa, da ansiedade, do medo. Mas isso pode mudar agora. Só depende de uma coisa: que você pare. Pare de correr. Pare de buscar. Pare de tentar. Apenas pare. E veja o que acontece. Veja quem vem. Veja quem some. Veja quem sente. E, principalmente, veja quem você se torna. Você ainda pensa que precisa provar algo para ela, que se mostrar o quanto mudou, o quanto amadureceu, o quanto se tornou um cara melhor, ela vai voltar. Mas não percebe que essa ideia é o que te mantém preso, porque o desejo de provar vem da insegurança. E onde há insegurança, não existe respeito verdadeiro. A mulher não se encanta por palavras. Ela é tocada pela sua energia. E a sua energia só muda quando você muda a forma como se enxerga. Enquanto você continuar se sentindo insuficiente, ela vai sentir isso também. Mesmo que você sorria, mesmo que finja estar bem. Porque a insegurança tem cheiro, tem tom, tem presença. O que você precisa entender é que provar valor é desnecessário quando você vive com valor. Quando você se posiciona com verdade, quando você para de tentar convencer e começa a apenas ser.
E ser não exige esforço, exige clareza. O estoico não tenta ser interessante, ele apenas é, porque está centrado, porque não busca aprovação, porque sabe que nada do que é forçado se sustenta e nada do que depende da aceitação dos outros é liberdade. Você está emocionalmente em dívida com ela, como se estivesse sempre devendo algo, como se precisasse compensar alguma falha. E isso te torna fraco, porque todo homem que se sente devendo algo se submete, abre mão de si para manter o outro por perto. Mas você não deve nada. Você apenas deu demais para quem não soube receber. E isso não é culpa sua. Só vira culpa quando você continua insistindo, quando você continua se oferecendo, quando você continua esperando por alguém que já escolheu seguir por outro caminho. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dure, mas quão bem foi representada. E nesse palco, você está representando o papel errado, está tentando ser o personagem que agrada, que acalma, que convence, mas o que você deveria ser é você, com todas as suas forças, com todos os seus limites, com toda a sua dignidade. Você não precisa se explicar, nem se justificar, nem correr atrás para mostrar que é diferente dos outros. Se fosse mesmo diferente, não estaria aceitando tão pouco. Não estaria em silêncio enquanto ela te ignora. Não estaria em paz com uma relação onde só um lado se entrega. O que te falta não é coragem para amar, é coragem para sair, para admitir que não está sendo amado, que não está sendo visto, que está se apagando em nome de uma possibilidade. E o estoico não vive de possibilidades, ele vive de realidades. Ele não sonha com o que poderia ser, ele age com o que é. E o que é hoje é uma ausência constante, uma indiferença clara, um desequilíbrio que já se tornou rotina. Você precisa de uma ruptura, não com ela, com o ciclo, com a ideia de que insistir mais um pouco vai resolver. Não vai. Porque o que ela precisava ver, ela já viu. O que ela precisava sentir, já sentiu. E se mesmo assim ela não ficou, é porque não era para ser. E isso dói. Mas essa dor é libertadora, porque ela te tira da ilusão, te arranca da fantasia, te joga de volta para a vida real. E é aí que o verdadeiro crescimento começa. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. E o obstáculo agora é soltar, é deixar ir, é aceitar que não é sua responsabilidade mudar a percepção de ninguém. A sua única responsabilidade é ser fiel a si mesmo, é viver com integridade. É agir de forma que você, deitado à noite, consiga respeitar o homem que foi durante o dia. Você precisa recuperar sua integridade, precisa voltar a ser alguém que não negocia sua essência para ser aceito, que não vende sua paz em troca de migalhas emocionais, que não vive à espera de uma mensagem como se isso definisse o valor do seu dia. O verdadeiro valor está em você, está na sua constância, na sua firmeza, no seu silêncio que não implora, no seu olhar que não foge, no seu não que protege, no seu sim que não se curva. Quando você para de correr atrás, não é só ela que sente, o mundo sente. Porque sua vibração muda, sua frequência muda. Você passa a transmitir algo raro, autossuficiência emocional. E isso, no mundo de hoje, é ouro. Epicteto dizia: a chave da liberdade está na disciplina interior. E essa disciplina começa quando você se recusa a seguir reagindo. Quando você para de correr, não porque desistiu do amor, mas porque decidiu amar a si mesmo primeiro. Você ainda não entendeu que o que te atraiu nela foi a sensação de completude que ela parecia trazer. Mas essa sensação não era sobre ela, era sobre você. Ou melhor, sobre a parte de você que você perdeu. Ela só acendeu aquilo que já estava dentro de você e que por algum motivo você esqueceu que tinha.
E aí está o perigo, porque quando alguém nos faz sentir vivos de novo, a gente confunde isso com amor. Mas nem sempre é amor. Às vezes é apenas a lembrança do que fomos, do que poderíamos ser, do que deixamos de ser. E quando essa pessoa se afasta, a gente sente que perdeu tudo. Mas a verdade, o que você quer de volta não é ela, é você. Você quer de volta a sua leveza, a sua confiança, o brilho no olhar, o foco, a clareza, o equilíbrio. Mas está tentando encontrar tudo isso em quem tirou isso de você. O estoico não busca fora o que só pode encontrar dentro. Ele entende que nada externo pode lhe dar aquilo que só nasce da disciplina interna, do autoconhecimento, do silêncio que você teve medo de encarar, e você tem fugido desse silêncio, tem se mantido ocupado com pensamentos sobre ela, sobre o que deu errado, sobre como ela poderia voltar, porque o vazio que fica quando você para de pensar nela te assusta. Mas é nesse vazio que você vai se encontrar. É nesse espaço que a reconstrução acontece. Sêneca dizia: a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la. E você tem desperdiçado dias, semanas, talvez meses, esperando que algo externo resolva o que é, essencialmente, um conflito interno. Você não está em guerra com ela. Está em guerra com a parte de você que não aceita ter sido ignorado, que não aceita não ter sido suficiente, que queria ter vencido a rejeição. Mas rejeição não é falha. Rejeição é só redirecionamento. É o universo, ou a razão, como diriam os estoicos, te mostrando que não é por ali, que insistir só te machuca, que correr atrás só te afasta ainda mais de si. E quanto mais você corre, mais ela sente que tem controle. E quanto mais controle ela tem, menos respeito existe. Porque o respeito nasce do equilíbrio, do espaço, da liberdade. Você quer que ela sinta sua falta? Então suma. Mas não suma para provocar. Suma para se encontrar. Para se limpar dessa sujeira emocional que te fez achar que precisava provar algo. Suma para recuperar sua energia, sua clareza, seu eixo. Você acha que está perdendo algo ao se afastar, mas não está. Está, na verdade, recuperando tudo que abandonou por alguém que não teve nem a coragem de ser clara com você. Marco Aurélio escreveu: a felicidade depende de nós mesmos, não dela, não de mensagens, não de encontros, não de retornos. Depende da sua decisão de não permitir que ninguém mais controle o seu estado interno. E essa decisão só pode ser tomada por você. No silêncio, no escuro, no momento em que você diz: eu não aguento mais ser refém de alguém que já seguiu em frente. Esse é o ponto de ruptura, o ponto onde o antigo você começa a morrer. E nasce um novo homem, um que não implora, que não espera, que não alimenta a esperança vazia, um que vive o agora, que aceita o que é, que não negocia mais com a própria paz. A mulher certa, se vier, virá inteira, virá com presença, com verdade, com vontade, não virá através de pressões, nem de silêncios forçados, nem de estratégias. Você não foi feito para ser o eco de ninguém, foi feito para ser presença, e presença não se mendiga, se assume. Você pode escolher continuar preso a alguém que vive te testando, te confundindo, te ignorando, ou se libertar. E essa libertação começa com uma decisão simples: parar de correr. Não correr por medo, não correr por raiva, mas parar com firmeza, com clareza, com amor próprio, porque no final, o verdadeiro ponto de virada não é quando ela volta. É quando você não precisa mais que ela volte. Você chegou até aqui esperando talvez um segredo, uma técnica, uma frase mágica para fazer ela voltar. Mas o que você encontrou foi algo muito mais valioso. Você mesmo, porque a verdadeira virada nunca esteve nela, sempre esteve em você. Você correu demais, cedeu demais, perdoou o que nem foi pedido. Se ofereceu quando deveria se preservar. Aceitou pouco fingindo que era suficiente. Fez do seu valor uma moeda de troca.
Tudo isso por uma ideia, a ideia de que ela te completava. Mas você não nasceu incompleto. A filosofia estoica não veio para te ensinar a conquistar ninguém. Veio para te lembrar de uma verdade simples, mas esquecida. Quem é inteiro nunca precisa correr atrás. Você agora tem uma escolha. Pode continuar nesse ciclo. Pode continuar esperando por respostas que não vêm. Pode se apegar à esperança de que um dia ela entenda tudo o que perdeu. Ou pode soltar, respirar, voltar para o seu centro, porque no fim das contas, o que ela pensa já não importa tanto. O que importa é o que você decide ser daqui para frente. E se for para alguém te procurar, que seja porque você estava tão focado, tão firme, tão pleno, que se tornou impossível de ignorar. Se você sentiu esse vídeo como um soco e um abraço ao mesmo tempo, comente aqui embaixo. Eu volto para mim. Curte o vídeo se ele te ajudou a despertar. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. E se você quer continuar nessa jornada de se tornar um homem inabalável, se inscreve no canal. Aqui a gente aprende a parar de correr atrás e começa a correr em direção ao que realmente importa.